chega de sempre a grama do vizinho ser mais verde. Sabe quais as gramas vão ser mais verdes a partir de hoje? A dos seus clientes. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo. Oi, eu sou a Larissa, engenheira agrônoma, especialista em paisagismo e jardinagem e criadora do método Jardinista de Sucesso. Antes de você aprender como deixar a grama dos seus clientes as mais maravilhosas de todas, aquele tapete fechadinho, verdinho, que todo mundo olha e fala assim, uau, gente, aqui é um espaço aberto, como vocês estão vendo, tá? Então tem bastante vento aqui, pode ser que dê uns ruídos aí, mas eu prometo que o conteúdo vai ser extraordinário. Antes que você aprenda passo a passo de como fazer isso, é importante que você entenda algumas coisas sobre o gramado, especificamente sobre o gramado que você vai aprender hoje, que é a grama esmeralda. O nome científico dela é Zoysia japonica e esmeralda, ela recebeu esse nome de esmeralda por conta da cor mesmo, que é verde escura, naturalmente, ou deveria ser verde escura, mas na maioria das vezes a gente vê ela sempre meio amarelada, meio fraca. É uma grama altamente rústica, resistente, com um sistema radicular abundante, uma alta capacidade de rebrota. As raízes da grama esmeralda podem chegar até 20 centímetros de profundidade e é uma grama que, se ficar sem chover, se ficar sem rega, ela suporta, ela sobrevive até alguns meses sem água. E claro, isso não é bom de ser feito, não é bom de deixar ela ficar sem água, porque ela fica enfraquecida, fica bem amarelada, mas ainda assim, depois que a água retorna, ela volta a se hidratar, ela fica verde de novo e rebrota. Ela é rústica, até aquelas podas, assim, às vezes o jardineiro ou perdeu a mão no nylon e deu aqueles talhos na grama, ou não soube mesmo fazer e faz aquela poda muito rente, no talo mesmo da grama. Isso é ruim, só que ainda assim, essa grama rebrota, tá? Então, depois de alguns dias, está cheia de folhas novas. É uma grama de folha intermediária. O que significa isso? Ela não tem a folha tão fininha, tão maciazinha como as gramas orientais, por exemplo, grama japonesa, mas nem tão grossa também quanto a grama Mato Grosso ou a grama São Carlos, tá? É uma grama barata, uma grama de alta disponibilidade. Por que é uma grama barata? Porque em todo o Brasil a gente tem produtores dessa grama, e quanto maior a oferta, menor o custo dela. Além disso, a produção dela é mais barata, porque ela tem um desenvolvimento muito rápido, uma colheita barata. Então isso faz com que, além dessas características de rusticidade, de desenvolvimento, fechamento que ela tem, o preço dela se torna bastante interessante e o preço de manutenção dela também é bem interessante, é bom, é barato. Por que, Larissa, que é barato? Porque se você comparar, por exemplo, com uma grama de campo de futebol profissional, a grama Bermudas, é uma grama de crescimento muito intenso, uma alta necessidade de adubação. No verão, por exemplo, a grama Bermudas, ela precisa de poda 3 vezes na semana. E isso encarece muito manter aquele gramado ali, né? Então, é uma grama muito legal, muito ornamental e bem agradável para ter aí nos jardins. Quando o gramado, ele tá meio amarelado, tá falhado, ele não tem um bom crescimento, isso não acontece por um único motivo, pode ser uma somatória de motivos. E eu vou citar principalmente 3 que são os mais frequentes. O primeiro motivo que causa isso no gramado é a falta de nutrientes. Por ela ser muito rústica, às vezes as pessoas esquecem de fazer adubação no gramado, acham que não é necessário. E é sim fundamental. É planta, é ser vivo, como qualquer outro ser vivo, precisa se alimentar. E a alimentação das plantas vem através dos adubos. Então a falta de adubos deixa a grama com uma baixa rebrota, baixo desenvolvimento e muitas falhas. Essas falhas, esses buracos que tem no gramado, às vezes isso acontece pela baixa rebrota, mas também quando o ponto da poda passa demais, a grama fica alta demais e a folha fica ali na parte de cima, né, mais verdinha. Quando faz o corte baixo, e um corte que a gente considera adequado para a grama esmeralda é de 3 a 5 centímetros. Mas se a grama estava muito alta, 10 centímetros mais ou menos, aqui embaixo ficou muito seco, ficou só o talo. E aí, quando a gente corta, a exposição do solo que acontece faz com que as sementes que existem naturalmente em todo o solo, né? O solo ele é um banco de sementes, tem semente de tudo lá na terra. E a natureza, ela quer sempre voltar a ser floresta.
E por esse motivo, bateu o sol, lá no solo começa a sair o quê? Mato, você falou, né? Planta daninha. Exatamente. A falta de nutrientes faz com que isso aconteça também, tá? Essas falhas no gramado facilitam o surgimento e desenvolvimento de plantas daninhas ali naquela área, e isso é uma coisa que a gente não quer nos jardins. Segundo motivo, indisponibilidade de nutrientes. Não é a mesma coisa, não? Falta de nutriente, indisponibilidade de nutrientes? Não, não é a mesma coisa. A indisponibilidade de nutrientes, ela pode acontecer também quando a adubação ela é feita pelo jardineiro, pelo dono da casa, pelo paisagista, pelo profissional que está ali, tá? Pelo jardinista, mas esses nutrientes que são oferecidos na adubação, eles não ficam disponíveis para as plantas. Como assim isso pode acontecer? Isso pode acontecer quando a acidez do solo não está adequada. A acidez do solo ou pH do solo, tá? É a mesma coisa. Ela precisa seguir uma faixa considerada adequada. E há algumas espécies que têm variações específicas, mas de um modo geral, para o jardim, pHs bons, acidez boa, ela se dá entre 5,8 e 6,5. Se você não está entendendo nada sobre o que eu estou falando aqui, isso é muito importante para que você tenha altos resultados. E tem um vídeo já aqui no canal falando sobre isso, falando só sobre pH do solo, só sobre como medir. Só que hoje ainda eu vou medir com você ali, vou te mostrar como eu faço a medição, que é uma forma muito fácil, muito barata e com um excelente resultado, tá? Se tiver muito fora de 5,8 e 6,5, o que acontece? Mesmo que você faça adubação, você vai ter pouco ou nenhum resultado. Porque os nutrientes que são entregues ali através dos adubos, ou eles ficam muito presos ao solo, ou eles ficam tão soltos lá dentro, uns ficam presos demais, outros soltos demais, e esses que ficam muito soltos, assim que a água cai no solo, a água da régua ou a água da chuva, ele lava o solo, leva esses nutrientes lá para uma profundidade que as raízes não alcançam. Então, a raiz do gramado, que pode chegar a 20 centímetros de profundidade, sendo lavado lá o solo, não tem mais efeito desse adubo, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, você perdeu o resultado por não ter olhado para a acidez do solo e ter deixado os nutrientes de uma forma que eles não estão ali para serem absorvidos, entendido? Para resolver esse problema, você precisa fazer calagem. E hoje você vai aprender também a fazer calagem. Eu fiz uma aplicação que eu gostei bastante de fazer. Só que eu já vou deixar aqui também uma observação sobre a minha aplicação. Eu fiz um combo hoje, você vai fazer comigo daqui a pouco um combo de calcário com adubos. Só que depois de feita essa aplicação, eu observei que a aplicação do calcário sozinho seria mais eficiente do que junto com a adubação, por conta da técnica de aplicação que eu utilizei, tá? E aí fica aí que daqui a pouquinho a gente vai lá e você vai ver como é que foi feita. Ai, que ventinho gostoso. Tá barulho aí? Aqui tá gostoso. E o terceiro principal motivo que pode fazer com que o gramado ele fique assim meio mais ou menos, meio amarelo, com baixo crescimento, muita saída de plantas daninhas, é a compactação do solo. Alguns solos têm uma facilidade muito grande em compactar, principalmente solos mais pesados, solos mais argilosos, onde as partículas, os grãozinhos são pequenininhos, então eles tendem a se juntar com facilidade. Outra situação são solos que não precisam ser argilosos, mas solos que não foram preparados. Os solos estavam duros, às vezes está tendo uma obra, muita máquina passando por ali, pesada, compactando aquele solo ali. E a pessoa que foi lá fazer o plantio da grama não preparou o solo, colocou uma camadinha de terra vegetal ali, abriu uns tapetes e falou, nossa, tá ótimo. Não tá. Colocar uma camadinha de terra vegetal e esticar a placa em cima, isso não é preparo de solo, e a consequência disso vai ser grama com baixo desenvolvimento, gramas com problema, e que depois, para sempre, você vai ter que ter um cuidado mais intenso com esse tipo de gramado, tá? Porque o solo está duro, está compactado e o desenvolvimento das raízes fica prejudicado. Porque imagina, está duro aqui embaixo, as raízes começam a crescer, encontram uma barreira, ela não consegue, ela atrofia, ela vai crescer mais superficialmente na lateral, onde ela consegue ali, e isso é ruim. Porque diminui a capacidade de alcance de água em maior profundidade, em camadas inclusive que retém umidade por mais tempo, porque essa muito de cima do solo, a água ali evapora com rapidez. Bateu o sol esquentou aquela água, ela é perdida por evaporação, então essa grama vai ficando suscetível
Além disso, solos muito compactados, eles têm uma baixa capacidade de oxigênio. Então isso também prejudica ali nas trocas gasosas, na fisiologia de todo o gramado, tá? Já tá ruim, a coisa tá feia, o gramado tá duro, foi plantado num solo sem preparo, você vai tentar, através de algumas técnicas, aerar aquele solo. E a escarificação, existem alguns escarificadores, a gente pode fincar algum... você pode até fazer uma gambiarra aí, numa madeira, colocar alguns pregos grossos e como se fosse carimbando aquele solo, mas existem ferramentas também disponíveis que você pode ter acesso. Na Horta Viva tem também, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira dar uma olhada na disponibilidade que tem lá, e você vai começar a trabalhar de modo a devolver vida para aquele solo. Porque a vida em solos, elas tornam a qualidade dele muito melhor, inclusive a vida de micro-organismos, pequenos insetos, ajuda na descompactação também. E como uma forma de devolver a vida para o gramado, você vai agora comigo fazer uma aplicação em passo a passo, para deixar a grama, assim, os seus clientes, as mais exuberantes de todas. Vamos comigo. Eu já estou aqui na área e é nesse gramado que a gente vai fazer o passo a passo para deixar ele com uma alta rebrota, uma alta performance, alto potencial ornamental, resistência, verdinho, fechado, tá? Eu vou usar alguns utensílios, alguns equipamentos e vou te mostrar, vou deixar até uma lista aqui de todos eles, com o nome e onde você pode fazer a aquisição, tá? Vou explicar como usa cada um e a utilização, caso você tenha oportunidade de fazer, otimiza muito o processo, acelera não só o seu trabalho em campo, aqui o seu trabalho durante a manutenção, a revitalização dos jardins, como também acelera os resultados e você vai entender o porquê, tá? Então, desde a correção do solo, com a medição do pH, até a aplicação, a descida, a aceleração da entrega dos nutrientes através da hidropistola, eu vou mostrar tudo para você agora. Vamos fazer um coquetel, inicialmente ali, deixar ele preparado, colocar na semeadeira, que vai ser o nosso meio de espalhar o adubo em cobertura aqui com uma alta eficiência. Vamos comigo. Esse vídeo vai ser meio estilo vlog, porque eu tô fazendo e mexendo aqui, vocês me acompanhando, tá? Então vai ficar assim, mais perto, mais longe e tal. Primeira coisa, para que você consiga fazer uma boa entrega de nutrientes, o pH ou a acidez do solo do gramado tem que estar ok, tá? Um pH bom para solo de gramado, entre 5,8, 6,5, às vezes até um pouquinho tolerante, 5,6 a 6,5, tá ok. Se tiver fora disso, os nutrientes ou eles vão ficar muito presos ao solo ou muito móveis, tá? Muito soltos. E assim que cair uma água mais generosa, vai lavar esse solo e eles vão ser perdidos lá para a profundidade, numa profundidade que as raízes não alcançam logo. A absorção de nutrientes ela fica impedida, tá? Fica reduzida. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou analisar como é que está a acidez do solo. E para fazer isso, eu uso esse medidor digital de pH, tá? Não é um medidor profissional, é um medidor amador. Só que ele entrega um bom resultado, tá? Existe um errinho aí, mas é um erro com uma tolerância. E como é que você faz? Ele tem algumas funções e uma delas é a medição do pH, tá? Aqui tá 7. E esse 7, ele indica um pH neutro. Em alguns pontos do gramado, é importante você medir, não um único só, tá? Eu vou mostrar um só para vocês, porque é para que vocês vejam, só que uma amostragem com alguns pontos é importante para que você reduza o erro e veja realmente se há necessidade de correção de pH, tá? Ou para mais ou para menos, mas geralmente o pH vai estar baixo, porque é a tendência dos solos no Brasil. Então tá, ligou o pH, ele tá marcando 7 aqui, marcando um número neutro, o que você vai fazer? Você vai pegar algum ponto, molha e vai espetar a varetinha e vai fazer a leitura depois que estabilizar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que é ali na prática. Teve um pontinho que eu tirei uma planta daninha pela raiz e ela ficou um furinho. Então tá bem bom ali, tá úmido, do jeitinho certo pra gente fazer essa medição, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para você. Ó, medidor ligado, 7, e aqui eu tenho um furinho. Eu vou colocar e vamos esperar um pouquinho para estabilizar. 4,9, tá vendo? 4,9 é um pH muito baixo, o que significa que o gramado ele não tá na melhor condição para entrega de nutrientes. E se a gente não corrigir isso,
pode fazer a adubação que for, não vai conseguir explorar o máximo dos nutrientes que a gente tem no gramado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar junto ao coquetel que eu vou preparar, calcário também, porque calcário é o que vai fazer elevar o pH desse solo e deixar ele tinindo. É muito importante a dose de cada coisa que vai ser usada, certo? Para o calcário, a gente usa para as plantas ornamentais, para os jardins, 200 gramas por metro quadrado de área. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma trena, vou esticar por toda a área para descobrir qual é a área que eu tenho aqui para fazer a multiplicação e ver quanto de calcário eu vou precisar. Vamos lá comigo. Eu medi ali e eu tenho 16 metros quadrados. Se para 1 metro quadrado eu uso 200 gramas, para 16 metros quadrados, você vai fazer a conta, 16 vezes 200 gramas e vai ver quanto vai dar. Então a gente vai precisar de 3,2 kg de calcário. Eu vou fazer um combo bem completo, assim, um cardápio gourmetzão para esse jardim com vários nutrientes de diferentes fontes. Vou mostrar para você tudo que eu vou aplicar junto. Enquanto o calcário vai fazendo o seu efeito, não é rápido, tá? O que age mais rápido são os adubos, mais rápido do que o calcário, porque o calcário ele leva mais ou menos 90 dias até ele estabilizar, até ele ter o final da reação dele no solo. Só que eu vou aplicar ele agora, porque embora o pH esteja baixo, ele não está tão baixo a ponto de nenhum nutriente ser disponibilizado. Ele consegue ainda entregar, fazer alguma absorção de nutrientes razoável sim, tá? Tanto que o gramado, ele poderia estar, a gente encontra gramados em condições piores de nutrição, tá? Com pHs mais baixos isso acontece. Então, eu vou fazer a adubação e junto à calagem também, vou te mostrar como é que eu vou fazer, vou preparar tudo num balde ali, vou mostrar, vou falar tudo que eu vou juntar ali pra gente fazer a aplicação e por que eu vou fazer a aplicação tudo junto. A gente precisa ganhar o quê? Tempo. A gente precisa acelerar o nosso processo de execução. Quanto mais rápido a gente executa, com qualidade, mas quanto mais rápido a gente executa, menor o custo daquele trabalho. Porque o nosso tempo durante o trabalho, durante o desenvolvimento ali das nossas atividades nos clientes, ele conta como um dos custos e quanto maior o tempo, mais vai encarecendo. E não é isso que a gente quer. A gente quer entregar rápido, com qualidade, para passar para o próximo atendimento ou para passar para as próximas captações de cliente, tá? Então vamos lá para um balde agora que a gente vai preparar as coisas. Esse aqui, ó, é o calcário, tá? Então a gente vai misturar tudo na dosagem aqui dentro desse balde. Aqui, ó, eu vou aplicar um granulado 10-10-10, tá? Você anota aí a proporção que você precisa para fazer o cálculo para sua área. O NPK a gente usa 50 gramas para 1 metro quadrado. Essa bolinha aqui, branca, bem clarinha, ela solubiliza bem rápido, tá? Dissolve bem rápido assim que bate a água. Isso aqui é a ureia, tem uma altíssima concentração de nitrogênio. E eu vou colocar também nesse gramado. O nitrogênio é de 10 a 15 gramas por metro quadrado, tá? Uma colher de sopa, mais ou menos. Eu vou usar também sulfato de ferro, tá? Sulfato de ferro são 3 gramas para 1 metro quadrado. Então, dosa bem aí, dosa na colher. Mais ou menos em peso desse meu aqui, ele parece um cristalzinho mais grosso, dá cerca de 1 colher de chá rasa. Esse combo aqui, pessoal, ele tem basicamente adubos sintéticos, né? Uma alta quantidade. E não é o que eu recomendo que você sempre faça. Não faça sempre adubações assim. Esse tipo de adubação é feito num primeiro momento, quando você vai a uma primeira visita a um cliente e você precisa ajudar aquelas plantas que estão em um estado
de fragilidade mais avançado, demonstrando sintomas de deficiência nutricional, e você também precisa cativar os seus clientes, concorda? Então você precisa mostrar para ele resposta rápida. Aquele adubo que eu acabei de fazer com vocês, a gente tem uma alta quantidade de elementos sintéticos ali, artificiais. E quem me acompanha um pouquinho mais de tempo já sabe que eu não sou a favor da gente ficar usando produtos sintéticos artificiais, agrotóxicos por um longo período. Em alguns casos eu os considero importantes porque ali, naquela composição, a gente tem produtos de liberação rápida. Quando você vai uma primeira vez à casa de um cliente, anota isso, é importante. Quando você vai a primeira vez até a casa de um cliente, as plantas podem estar expressando deficiências nutricionais mais graves, mais severas. Então, o que elas precisam? É como se fosse um soro que você vai oferecer para as plantas ali, de uma forma que elas vão responder muito rápido, elas vão entregar resultado muito rápido, absorver aquilo ali, porque elas estão precisando demais. Então, a gente faz esse tipo de adubação além de outra coisa, né? Você vai a primeira vez à casa de um cliente, você precisa mostrar resultado do seu trabalho. Então a gente vai fazer a aplicação daquele combo ali e daqui uns 15 dias esse gramado já vai estar com outra cara. Só que se você ficar fazendo com frequência, cada 30, 40 dias uma adubação como aquela ali, você vai ter prejuízos sérios no solo. Porque adubos sintéticos usados indiscriminadamente, eles vão impactando e empobrecendo a vida no solo. E isso reflete diretamente na qualidade e resistência das mudas. Então, eu vou fazer uma aplicação daquela ali com você e na sequência eu vou utilizar um outro composto, um adubo, e vou explicar melhor o porquê que eu vou usar um outro, já que tem tantos elementos, tantos nutrientes ali já. Tá legal, tá uma boa composição, não completa, mas uma boa composição, mas eu vou usar um outro, eu vou te explicar o porquê, como é que você vai fazer depois dessa primeira adubação. Então, presta atenção. Essa forma de fazer adubação, como eu estou fazendo agora, é a primeira adubação para você dar assim uma virada. É para deixar a grama tinindo, verdinha. Só que ela não precisa disso com frequência. Ela precisa disso naquele estado avançado já de mau cuidado, tá? Não por uma intenção real, mas às vezes pelo desconhecimento, tanto dos profissionais quanto dos clientes, que não tem que saber nada de fazer jardim, que tem que saber você que trabalha e se oferece a fazer esse tipo de serviço, tá? Então, vamos lá fazer agora a aplicação na semeadeira. Deixa eu te mostrar como é que usa esse produto. Ele acelera muito e aplica de uma forma uniforme na área, o que reduz o seu tempo, reduz o seu custo, tá? A sua perda de dinheiro com excesso de adubo, e também ajuda, como ele aplica de uma forma uniforme, ele ajuda você a evitar queimas no gramado, porque esse tipo de adubo aqui queima, tá? Então, se você utilizar numa quantidade acima daquelas doses que eu falei para você para a área que você for fazer a aplicação, pode queimar, e pode queimar tanto que o gramado pode morrer em alguns pontos. E a semeadeira, que nos ajuda a fazer também a aplicação dos adubos, evita com que isso aconteça. Ó, essa aqui é a semeadeira, tá? A minha é de um plástico bem resistente, um acabamento bom, que eu gosto muito. E ela tem algumas regulagens, é bem simples de usar. E uma das vantagens, como eu disse para vocês, é a uniformidade na aplicação. Uniformidade na aplicação evita, no caso dos adubos, evita queima e evita desperdício. No caso de quem vai semear aí, vai plantar por sementes, também evita perda e acelera muito o trabalho. Eu conheci uma pessoa que plantou quase 2 hectares de gramado com essa semeadeira aqui, tá? Essa daqui é da HV Spray, revendida pela Horta Viva, e o link tá aqui embaixo também na descrição, caso você queira comprar e garantir a qualidade dessa aqui que eu tô te falando, tá? É o seguinte, tem uma regulagem simples também. Tá vendo aqui no fundo um quadradinho? Esse quadradinho, ele fecha e ele abre, tá? E ele tem alguns níveis de abertura e fechamento que você consegue verificar aqui, ó. Tá vendo que tem uns números aqui atrás? 0, 1, 2, 3, 4. Esses números aqui, eles estão indicando se vai estar mais aberto ou se vai estar mais fechado, tá? No caso das adubações, a gente vai ter que aplicar e usar um bom senso de acordo com a variação do composto que você está colocando aqui. Nas sementes, sempre verifique a quantidade de sementes que o fabricante está recomendando a você. Outra coisa, tem uma manivela aqui, e girar essa manivela é o que vai fazer com que as sementes sejam dispersas. Ela tem um raio de alcance de aproximadamente 2 metros, tá? E isso é importante. Por que é importante? Para a gente não ficar fazendo aplicação em sobreposição em excesso. Então, a gente mede toda a área, divide essa área e começa a andar em linha
de uma forma que o nosso trabalho seja mais rápido, a aplicação seja precisa, tá? A gente acaba mais rápido, reduz o custo, aumenta o faturamento, reduz o custo total do serviço para o cliente e continua passando para o próximo, vai para a captação, vai fazer outras atividades que você tenha a desempenhar, ok? Tá vendo essa pecinha aqui, ó? Ela gira conforme você roda a manivela. Então respeita a capacidade de retenção de produto aqui dentro para que ela faça seu papel, tá? Que se pesar demais aqui, ele vai travar tudo, não vai girar e não vai acontecer a dispersão que acontece aqui pela frente. Vamos aplicar agora? Como a semeadeira ela pega aproximadamente 2 metros de diâmetro, o que você vai fazer para não ter desperdício e aplicar mais rápido e finalizar o trabalho com uma entrega excelente? O que você vai fazer? Você vai medir a área e são 2 metros de diâmetro, certo? Então tem um círculo de uma ponta, a outra dá 2 metros. Do meio para a ponta dá 1 metro, do meio para a outra ponta, outro metro, concorda? Então eu vou medir 1 metro e depois mais 1 metro. E nessa linha do meio, entre 1 metro e o outro metro, é a linha que eu devo andar para que cubra todo o diâmetro prometido pela semeadeira, tá? Eu vou fazer esse pedaço e depois sobre o restante, que o restante vocês não vão conseguir ver direito, mas aqui vocês vão ver como que é feita a aplicação, tá? Se você tá numa área grande, mede, coloca algumas coisas, umas pedrinhas, umas estaquinhas para orientar você em que linha você tem que andar. Aqui é bem simples, é para demonstração, então você vai conseguir entender bem. Aqui dá 1 metro. E aqui eu tenho outro metro. Como eu não vou andar em linha reta, porque não dá, tem muitas coisas, planos e obstáculos, eu vou me orientar pelo que eu tenho, tá? A caixinha de correio e depois a cica lá no meio. E essa caixinha de correio que tem que jogar pro lado de cá e pro lado de lá. Tem problema, Larissa, pegar nas plantas? Não, não tem problema, porque a dose tá ajustada, então não vai ter queima, não vai ter problema aplicar em nenhuma das espécies dessa forma. Vamos lá para você ver como é que a semeadeira funciona. Quando a gente vai girando, vai saindo lá daquele quadradinho do meio, tá? Por isso é que eu giro e chacoalho, gira e chacoalha, porque o produto tem que continuar caindo. E se eu andar com ele muito firminho, vai cair lá no meio e o produto vai ficar parado, tá? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se não cai para você enxergar. Ó, tá vendo que fica um buraquinho? Não sei, aqui tá muita claridade para mim, não sei se você consegue ver, mas ó, tem um buraco lá dentro. Então você gira e à medida que vai caindo, chacoalha, continua a girar, chacoalha, gira. Tá pronto até aí? Tá resolvido todos os problemas? O gramado vai ficar verdinho, verdinho, verdinho? Não ainda. Por quê? Porque você é um jardinista de sucesso. Você vai entregar resultados extraordinários. Como é extraordinário, o que você vai fazer na sequência da entrega dos adubos sintéticos? Você vai fazer uma adubação orgânica em cobertura. Essa adubação orgânica não vai ser aplicada na semeadeira, nós vamos fazer à mão. E por que eu vou fazer uma adubação orgânica? Porque ela é muito, muito, muito completa em macro e em micronutrientes também e tem uma liberação lenta. O que significa liberação lenta? Significa que, mesmo depois que essa que nós aplicamos juntos agora for totalmente entregue para as plantas, ainda vai ter um outro adubo que devagarzinho vai estar liberando seus elementos até o momento de uma próxima manutenção, de uma próxima adubação. Ou seja, a planta ela tem seguramente todos os nutrientes por um longo período. O que eu fiz então? Eu fiz uma adubação de liberação rápida, através dessa primeira que a gente acabou de fazer, e vou fazer agora uma adubação de liberação lenta, mais completa em elementos, porque é um produto de compostagem que tem várias
várias fontes de materiais ali. Então, riquíssima, riquíssima. E eu vou fazer ela em cobertura. Naquele caso, eu vou fazer à mão por conta da facilidade da aplicação daquele produto, por conta da textura. É um produto que está um pouco mais úmido, então ele não vai deslizar bem, tá? Então você pode fazer em cobertura e como ele é orgânico, não vai causar problema de ficar manuseando, de ficar colocando a mão ali, tá tudo certo. Vem cá que eu vou te mostrar como é que faz. Esse adubo, ele parece uma terra vegetal, tá? Ele é bem escurinho, bem mesmo, tá? E vai ser em cobertura em lã só, bem pozinho, cheiro de terra. Essa aplicação toda que foi feita até agora, ela vai oferecer resultados assim, do jeito que tá? Qual que é a sua resposta? Não. O que falta então? O que falta? Água, tá? Sem água não tem reação, não tem entrega de nutrientes, não tem reação do calcário para corrigir a acidez desse solo. Então, o que você vai fazer na sequência, logo depois da aplicação? Molhar. Mas você pode molhar sempre em qualquer horário? Não. Precisa ser molhado em horários mais frescos do dia. Então, se você está fazendo a aplicação, tá muito calor, sol do meio-dia, não dá para molhar naquele momento, você vai avisar o cliente que você fez uma aplicação, que você fez a calagem, fez o que foi feito lá, e no final do dia, depois que ele chegar do trabalho, quando ele estiver em casa, ou ele está em casa, mas tem que esperar ficar mais fresco para depois fazer a rega, tá? Eu vou usar aqui uma hidropistola boladona, super legal, com várias regulagens, vou usar a regulagem mais pesada para ajudar a acelerar a liberação, a dissolver esses grãozinhos, os granulados aí, tá? Ela tem outras funções, mas agora no momento eu só quero esse bico aqui. Vamos lá ver como é que monta? Bem simples, tá? Você vai precisar da mangueira e eu vou usar aqui um engate rápido porque é a saída dela, tá? Ela vem com essa pecinha aqui, muito chique. Ó, vem com essa pecinha aqui, no engate, vem aqui dentro. Enrosquei. E é claro que é da HV Spray também, da Horta Viva. Muito boa, viu? Material 10. Aí tem esse engate rápido aqui, ó. Os engates você pode comprar, tá? Engate rápido em um monte de coisa que vende coisa pra casa, tá? Aqui nesse lado, ó, ele é de encaixe, ok? E aí você vai fazer assim, ó. Escutou o estralinho? E esse lado aqui da mangueira, você vai passar essa abraçadeira, vai encaixar. Encaixa bem pra não vazar, tá? Enrosca aqui pra ficar firme. E agora é ligar e regular. Eu vou deixar a regulagem para sair uma pressão mais forte. Ok, vamos regar? Tá ligada a torneira lá, mas essa pistola, ela tem uma regulagem de abertura e fechamento. Eu vou usar essa abertura maior aqui para acelerar um pouquinho o dissolvimento da ureia e do granulado 10-10-10 aqui, tá? Faz toda a sua rega generosa na área e à medida que os granulados vão dissolvendo, já vão entregando nutrientes, o calcário vai descendo com a ação da água e reagindo com o solo. Daqui 90 dias, a gente já consegue medir de novo o pH para ver em que pH chegou, mas essa dose de 200 gramas por metro quadrado, ela dificilmente vai fazer com que suba demais o pH a ponto de errar para mais, tá? É uma dose segura. Terminou de fazer sua rega? Fecha aqui para você não ficar desperdiçando água, mesmo que a torneira ainda esteja aberta, ela interrompe a saída aqui. Que quantidade de adubo orgânico usa? Depende do adubo orgânico que você tiver disponível. Consulte com o fabricante, tá? A quantidade do rendimento dele por metro quadrado. Aqui eu tenho um saco de 20 quilos e 10 quilos eles são aplicados em 20 metros quadrados. Então eu fiz a aplicação aproximada. Esse tipo de adubo orgânico aqui é muito difícil de queimar, esse meu, tá? Só que existem adubos orgânicos que queimam. Então, veja bem, pesquise bem, tem muito conteúdo aqui já mesmo falando sobre a aplicação de adubo orgânico. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que pode ser beneficiado de tudo que você aprendeu aqui também. Não retenha o conhecimento só para você. E eu te vejo na próxima. Tchau!